Pastor Will, se você acredita que as pessoas ainda interpretam a Bíblia de forma equivocada? Sim, eu acredito. Muitas pessoas cometem equívocos hermenêuticos por não conhecerem o texto bíblico, do versículo que está citando. E aí você vê esse problema. A teologia, né? Quem estuda teologia vai aprender homilética, vai aprender sobre hermenêutica, e lá ensina que texto fora do contexto é pretexto para heresia. Então, é importante conhecer o texto bíblico para não criar problema. Vou citar aqui 2 exemplos. Primeiro, um é em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Vou pedir aí que o pastor pode abrir para a gente, ler para a gente aí? 2 Coríntios. Isso, capítulo 6, capítulo 3, versículo 6. Bem conhecido aquele texto que fala: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Né? 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Muita gente usa essa fala do apóstolo Paulo para criticar quem estuda teologia, para quem pesquisa, para quem gosta de debruçar diante do texto bíblico. Né? E aí eu pergunto, será que Paulo aqui está fazendo uma crítica para quem quer estudar teologia, para quem gosta de pesquisar com profundidade o texto bíblico? Porque geralmente você escuta isso: está estudando muito, lendo muito livro, a letra mata, hein? Cuidado que a letra mata. Então a gente precisa entender melhor o que Paulo está querendo dizer aqui. Basta a gente ler o capítulo 3 todo, né, de 2 Coríntios, vamos perceber que Paulo está fazendo aqui um contraste entre a antiga aliança e a nova aliança. Paulo aqui não está fazendo uma crítica para quem gosta de estudar teologia, mas para quem gosta, e nem para quem gosta de pesquisar, analisar com mais profundidade a Bíblia. Então, o versículo 6, quando fala a letra mata, a letra aqui é a aliança da lei, mas o Espírito vivifica, a aliança da graça. No verso 7, a aliança da lei é chamada de letra. Por quê? Porque os mandamentos foram escritos com letras em pedras. Verdade. A aliança da lei mata porque a lei desperta o pecado, e o pecado leva à morte. Então é isso que Paulo está dizendo aqui. E aí Paulo é interessante que nesse texto que nós estamos aqui analisando, de 2 Coríntios 3,6, que lá em Romanos 7,5, Paulo vai falar algo parecido que está falando aqui. E isso vai dar recorte, hein? Olha aí. A letra mata. Vamos lá. Posso ler do 1 ao 6? Pode, ficar melhor? fica à vontade. Vamos lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 1. Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? 2. Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. 4. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. 5. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Verso 6. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E aí no verso 7, lê pra gente o verso 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória. Verso 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, meu irmão, por favor, não usem esse versículo para fazer uma dicotomia entre o conhecimento doutrinário e uma vida piedosa de oração. Repetindo, Paulo, neste versículo, 2 Coríntios 3,6, está fazendo um contraste entre a antiga aliança e a nova aliança. É isso que Paulo está tratando aqui. Outro exemplo que eu quero dar aqui para vocês,
queridos ouvintes, né, e o pastor Paulo, é o que eu escutei de uma pessoa que não é crente. Uma pessoa, amigo meu, ímpio, mas ele se diz cristão. Aí eu digo que ele é o cristão do IBGE. Sabe o que é o cristão do IBGE? Sim. O cara passa lá com a folha do IBGE para fazer a entrevista em frente ao boteco. Aí o cara tá lá bebendo da número 1 a 51, falando palavrão, falando um monte de coisa que não tem nada a ver com a fé cristã, mas o cara pergunta lá, qual é a tua religião? Ele, sou cristão. Esse é o cristão do IBGE. E esse conhecido meu, ele tem um viés ideológico de esquerda. Aí ele citou o texto de Mateus capítulo 26, versículo 52, para dizer, olha, Jesus aqui é contra o armamento, porque esse texto aí é aquele texto que narra que quando Jesus vai repreender o apóstolo Pedro, por Pedro ter cortado a orelha lá do homem lá, aí cria aquela confusão toda. Aí eu falei, não, meu amigo, o texto não está dizendo isso, Jesus aqui não está dizendo nada contra desarmamento, nada disso, o texto aí é bem claro. Vou pedir que o nosso querido pastor Paulo Nascimento leia para a gente aí. Falando de Bíblia, Mateus capítulo 26, verso 52, então Jesus disse-lhe, embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Então aqui, né, nós vemos aqui, olhando para o contexto, né, que nos versos 36 a 30, Jesus aqui está celebrando a ceia do Senhor. Nos versículos 31 a 35, Jesus vai dar aquele aviso a Pedro, Pedro, que você vai me negar. Aí Pedro vai dizer, não vou te negar, não sei o quê. Jesus vai me negar sim. Nos versos 36 a 46, é aquele momento onde Jesus vai entrar em profunda angústia, lá no Getsemane, com os outros apóstolos. E aí, a partir do verso 47, vai entrar então a cena daquela tentativa de uma confusão, de uma briga, com o código que Judas vai fazer, vai dar um beijo no rosto de Jesus. Aí, quando os homens chegam lá para capturar Jesus, Pedro vai se levantar, saca uma espada e corta a orelha lá do cidadão. Aí, ele citando esse texto, falou, não, aqui, ó, Jesus era contra o armamento, ele está defendendo o desarmamento, mas não é isso que o texto bíblico está dizendo. Aqui, Jesus vai repreender a Pedro, porque Pedro, de alguma forma, estava tentando impedir de Jesus ir para a cruz. O propósito que Deus, o Pai, já havia decretado por filho é vir a esse mundo morrer por pecadores, mas isso passaria pela cruz. E Pedro, de alguma forma, estava tentando impedir Jesus de ir para a cruz. E aí, então, Jesus vai dar uma exortação, vai chamar a atenção de Pedro por causa dessa atitude. Não é porque Jesus aqui estava defendendo contra o armamento, não tem nada disso. O problema desse meu amigo é isso aí, que ele tentou incluir um pensamento ideológico dele dentro das Escrituras e aí cria um problema sério para interpretações. E aí, meus irmãos, eu quero aqui, para a gente finalizar essa parte aqui, ensinar 3 regras básicas para você entender o texto. Em primeiro lugar, leia o contexto. Em segundo lugar, leia o contexto. E em terceiro lugar, leia o contexto. Porque se você não lê o contexto, vai ter dificuldade de entender o versículo bíblico. Eu acho que isso é um problema mais dos temáticos também, porque as pessoas tendem a mania de pegar uma palavra ou uma frase no texto, esquecer tudo que vem antes dele, tudo que vem depois, e aí salta lá suas maluquices, suas ideias mais absurdas, fala e acha que fez a maior pregação, como alguns outros dizem, eu tive uma rema. Outro dia eu falei assim, o que é isso? Aí o cara olhou para mim, não, pastor, é que eu tive uma revelação no texto. Eu falei, mas o texto já está revelado? Pois é. Falei, como é que é isso? Falando de Bíblia, irmão. Esse camarada acaba por quebrar a pureza do texto, diminui o texto, rouba a beleza do texto, achando que um pensamento maluco, por assim dizer, é que vai fazer com que o texto ganhe vida e notoriedade, pelo que ele pensou, pelo que ele falou. O grande perigo dos pregadores temáticos, quem pega a Bíblia e salta uma palavra e outra para falar. Isso aí não é nem fazer uma exegese, é fazer uma exegese. Há uma diferença da palavra exegese para exegese. Exegese é extrair do texto. E a exegese é colocar coisa de fora para o texto. Aí, quando você coloca coisa de fora para o texto, você cria uma série de coisas
ao seu bel prazer. E aí vem besteira, vem heresia, vem uma série de coisas sem pé, sem cabeça. Aí, por último, fala que foi o anjo que revelou, foi que estava dormindo, sonhou e tal. E você não estudou. Confessa que fica mais bonito. Na verdade, rapaz, os camaradas, minha turma lá é complicada, cara.